Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Ministro Miguel Macedo, Sr. Secretário de Estado, Sr. General Arnaldo Cruz. Sr. Ministro, o nosso questionamento decorreria naturalmente ainda com o anterior Ministro, se não tivesse havido aquilo que houve, eleições, e, portanto, é na compreensão de que corresponderia a um trabalho que a Comissão de Agricultura fazia habitualmente antes do período agudo de fogos florestais se iniciar, que naturalmente julgámos oportuno ainda ouvir o Sr. Ministro, mesmo se essa fase dos incêndios já vai a meio. Eu começaria por colocar uma questão muito simples, ainda decorrente dos incêndios de 2010, um ano particularmente difícil, sobre o qual realizámos uma reunião de balanço com vários ministros, mas também com o Ministro da Administração Interna, o seu antecessor, em novembro, e onde foi colocado o problema de que o Ministério iria avaliar, fazer um bom balanço, um relatório das coisas positivas e negativas dos incêndios florestais desse ano. Ficou o compromisso de ele ser enviado à Assembleia, mas de facto não nos chegou cá, pelo menos não chegou ao grupo parlamentar do PCP. Uma primeira questão que colocava é se existe ou não existe esse relatório. Depois, ligado ao problema do orçamento e dispositivo de combate a incêndios florestais para o presente ano e particularmente para a atual fase. Nós questionámos ainda o anterior Governo em fins de março, tivemos uma resposta em fins de maio, não suficientemente esclarecedora sobre a matéria, do nosso ponto de vista, e, portanto, é sobre essas questões que gostaria de lhe começar por colocar um conjunto de questões. A primeira, gostaria de ter uma ideia de qual é, de facto, o orçamento do Ministério da Administração Interna para este dispositivo para o ano de 2011. E digo isto porque nessa audição que já referi de novembro foi avançado pelo Sr. Ministro, ou antes foi confirmado pelo Sr. Ministro, um valor de 133 milhões de euros, comparava com 135 do ano anterior, mas depois, na resposta que me é dada, fala-se em 66 milhões de euros, comparados com 72,4 milhões de euros de 2010. Gostaria de ter uma ideia de qual é de facto o valor do orçamento para este dispositivo este ano. Uma segunda questão diz respeito a duas questões muito concretas. Uma, qual foi o valor que o MAI recebeu do Fundo Florestal Permanente para operações ou contratações da área da tutela do MAI. E uma segunda, se confirma que houve um desvio, salvo seja, e entre aspas, da Autoridade Nacional de Proteção Civil para reforço dos fundos do orçamento da PSP de 6 milhões de euros. Depois, relativamente ao problema da redução do dispositivo, relativamente a esta redução, foram manifestadas várias preocupações, e nós somos os que temos preocupações, porque sabemos que no ano de 2010, por exemplo, em vários momentos, não foi possível o dispositivo responder a tudo aquilo que estava, a todo o número de ocorrências que se multiplicaram em determinados períodos. Esta preocupação foi subscrita pela Liga dos Bombeiros, também pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que veio a público manifestar-se exatamente nesse sentido, e, portanto, a primeira questão que lhe colocava é se considera que, de facto, com os atuais meios, já sabemos que os meios nunca são aqueles que nós quereríamos, essa é uma afirmação corrente nestas abordagens, mas o que eu gostaria de saber é se, relativamente à situação, a operacionalidade é suficiente para problemas, para, por exemplo, a ocorrência, já não acontecerá, provavelmente, e ainda bem, de qualquer coisa de parecido com aquilo que aconteceu o ano passado. Duas questões ligadas com os meios aéreos. A informação que temos é que no dia 1 de julho havia aeronaves e pilotos não credenciados
para o funcionamento deste equipamento. Gostaria de saber se isto era verdade. Em segundo lugar, também relativamente a uma queixa que recebemos, se havendo 10 pilotos de helicóptero desempregados e a receber subsídio de desemprego, por que razão é que se continuava a contratar pilotos estrangeiros? Se isto aconteceu ou não aconteceu. Uma outra sobre a participação das Forças Armadas. A informação que recebemos, que foi pública, foi uma redução substancial, de cerca de 50%, em viaturas e recursos humanos das Forças Armadas, alegando corte de recursos, dificuldades de recursos. Achámos isto mau, mesmo tendo em conta a intervenção contida que as Forças Armadas realizavam, mas depois isto aparece-me contraditório com a afirmação do Sr. Ministro da Defesa da possibilidade da Força Aérea vir a intervir neste combate. Gostaria de que me dissesse alguma coisa sobre esta matéria. Ainda uma outra última questão. Se relativamente a esta fase, os chamados galfos, portanto, estas equipas estão a intervir e operacionais nesta fase. Relativamente a problemas ligados com os bombeiros voluntários e a sua intervenção no dispositivo de combate a incêndios florestais, a informação que tinha de junho é que ainda faltavam entregar 42 dos 95 viaturas que se arrastam, um processo que se arrasta desde 2007. Gostaria de ter uma ideia de qual é a situação. E se confirma que nos programas operacionais regionais do CRAN haveria 26 milhões de euros destinados a viaturas. Alguma informação sobre o problema de pagamento de dívidas aos corpos de bombeiros, se confirmou a não homologação de 60 equipas de intervenção permanente, uma informação dada aqui numa das últimas audições pela Presidente da Liga dos Bombeiros, e também se avançou este ano alguma coisa relativamente à criação de uma rede logística de apoio aos corpos de bombeiros em intervenção, um velho problema que, do nosso ponto de vista, continua por resolver de uma forma significativa. Duas coisas concretas ainda ligadas com os bombeiros. O que é que o Sr. Ministro pensa relativamente a uma velha promessa do Poder do Estado, que é a criação de legislação que tipifique, crie uma grelha nacional de apoio às corporações de bombeiros, concretamente em equipamentos, e ainda se há alguma avaliação dos impactos, é um problema levantado por alguns corpos de bombeiros, das medidas decorrentes do memorando da Troika, com várias consequências em matéria de determinados consumos das corporações de bombeiros na atividade dos bombeiros. Muito rapidamente, ainda sobre a vigilância, gostaria de saber qual é a situação relativamente aos postos fixos. Relativamente à videovigilância, foi durante muito tempo aqui reafirmado que existia, da parte do Governo anterior, um projeto do CRAN, que em determinada altura não terá avançado por falta dos 2 milhões de euros da comparticipação nacional. Qual é o ponto de situação deste projeto, se ele vai avançar ou não vai avançar, o projeto de videovigilância na floresta. Pudesse-me ainda dizer alguma coisa sobre o problema das comunicações do CIDESP, se este problema está resolvido relativamente à generalidade dos corpos dos bombeiros e estruturas concelhias da Proteção Civil, e para terminar mesmo, o protocolo áreas que haveria entre o MAI e o Ministério do Ambiente da entrega de 8 viaturas a áreas protegidas, se isto se concretizou ou não, ou se eu tenho que perguntar amanhã à Sra. Ministra da Agricultura e Ambiente. Obrigado, Sr. Presidente.